Olá, pessoal, bem-vindos à nossa última aula do curso Conceitos Básicos em Bioestatística. Nesta videoaula, nós discutiremos quais são os princípios básicos para se escolher um teste estatístico. Os objetivos desta aula são compreender os passos necessários para se escolher corretamente um teste estatístico, como escolher um gráfico para representar os seus dados, como avaliar se a distribuição dos resultados de uma variável contínua é normal ou assimétrica e, finalmente, como escolher o teste estatístico adequado para o seu estudo. Vamos relembrar que a escolha do teste estatístico é um passo no contexto do teste de hipótese. Somente será possível calcular adequadamente a estatística do estudo se tivermos uma questão científica bem definida e se tivermos construído de forma adequada a hipótese nula e a hipótese alternativa. Se você ainda tiver dúvidas sobre como fazê-lo, por favor, retorne à aula anterior antes de prosseguir. Então, escolhemos o teste estatístico como aprenderemos nessa videoaula, calculamos os parâmetros e as probabilidades utilizando o software e interpretamos os nossos resultados. Antes de escolher o teste estatístico propriamente dito, é necessário algumas verificações. Primeiro, a nossa questão científica é clara e mensurável. As variáveis dependente ou de desfecho e independente ou de exposição estão bem definidas? Você conseguiu definir a que tipo pertence cada variável? Se a variável é contínua, será necessário ainda definir se a distribuição dos resultados é normal ou assimétrica. Quantos grupos você estudou? E qual a relação entre estes grupos? Os grupos podem ser independentes quando são compostos por indivíduos diferentes, ou as medidas podem ter sido obtidas de forma repetida ou pareada. Por exemplo, o grupo 1 é composto pelos pacientes antes do tratamento e o grupo 2 pelos mesmos pacientes após o tratamento. Esses grupos não são independentes. Eles são pareados e as medidas são repetidas. As questões tratadas no slide anterior ficam mais claras quando se descreve os dados obtidos nos experimentos. A estatística descritiva deve preceder a aplicação do teste de significância propriamente dito. Lembramos que as variáveis categóricas devem ser descritas na forma de frequência e podem ser representadas em tabelas contendo linhas, colunas e totais, as chamadas tabelas de contingência. Por outro lado, variáveis quantitativas são descritas com base em medidas de tendência central, média ou mediana e nas medidas de variabilidade, desvio padrão, amplitude ou variações entre quartis. As descrições dos dados obtidos devem também ser apresentadas de forma visual em gráficos. Tal procedimento facilita sobremaneira o entendimento das características dos dados coletados. A escolha do tipo de gráfico para representar nossos dados depende do tipo de variável e do número de grupos. Variáveis categóricas podem ser representadas por gráficos de barras agrupadas ou gráficos de barras com erros associados. Variáveis quantitativas podem ser representadas por histogramas, gráficos em caixas ou gráficos em pontos agrupados, ou ainda em gráficos de dispersão, estes últimos quando
tanto a variável independente quanto a variável dependente são do tipo quantitativo. Aqui apresentamos de forma visual as informações do slide anterior. Considere D como a variável dependente e I como a variável independente. Quando o desfecho é apresentado em categorias, por exemplo, em um tratamento para dor, obtemos 3 categorias: melhorou, permaneceu inalterada ou piorou. E temos apenas um grupo. Então, representamos por um gráfico de barras com as proporções de cada categoria. Por outro lado, se ao invés de categorias nós tivermos o resultado mensurado de forma quantitativa, por exemplo, por uma escala de dor de 1 a 10, deveremos representar os dados por um histograma ou por um gráfico tipo caixa com uma barra de erros associada. E assim por diante, verificamos na figura como devem ser os gráficos para diferentes combinações de variáveis dependentes e independentes. Tendo realizado os passos anteriores, se nosso estudo envolver variáveis de desfecho com mensuração quantitativa contínua, devemos avaliar se a distribuição dos valores obtidos obedece à distribuição normal. Existem 2 formas de fazê-lo e eu recomendo que, para maior precisão, vocês façam ambas. Inicialmente, construa um histograma ou um gráfico de caixas com a barra de erros para visualizar a distribuição dos seus resultados. Após, realize um teste estatístico tendo como hipótese nula ou H0, afirmando que sua distribuição é normal, e como hipótese alternativa ou H1, afirmando que sua distribuição não é normal. Os 3 testes mais populares para esta finalidade são Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling. Todos estes podem ser realizados utilizando-se o R. Neste slide, podemos verificar como são os gráficos dos dados com distribuição normal e com distribuição assimétrica, tanto pelo histograma acima, quanto pelo gráfico tipo caixa com barras de erros abaixo. Enquanto na distribuição normal a média e a mediana coincidem, nas distribuições assimétricas elas são muito diferentes. Após todas as definições anteriores, fica relativamente simples se escolher um teste estatístico para aplicar aos nossos dados. Se nossa variável dependente ou de desfecho for categórica, o teste será escolhido com base no número de grupos determinados pela variável de exposição ou independente. Observe a coluna contendo os nomes dos testes com detalhe para que você se familiarize. Complete também com a leitura dos textos disponibilizados. Agora, se a variável de desfecho foi mensurada em escala quantitativa, além do número de grupos definido pela variável de exposição, o tipo de teste é determinado também de acordo com o tipo de distribuição dos resultados da variável de desfecho. Se a variável de desfecho tem distribuição normal, utilizamos testes paramétricos, baseados nos parâmetros, média e desvio padrão. Caso a variável de desfecho tenha distribuição que não possa ser considerada normal, utilizamos os chamados testes
não paramétricos. Novamente, atente para os nomes dos testes e faça a leitura dos textos indicados. Os scripts e alguns exemplos de cada um dos testes mencionados podem ser encontrados no site QuickR. Eu sugiro que você navegue pelo site e faça algumas simulações. Também sugiro que você coloque este site nos seus favoritos para acessá-lo quando quiser realizar algum teste estatístico utilizando o R. Nesta videoaula, nós discutimos os passos para se escolher um teste estatístico, qual a importância da clareza da hipótese, da definição das variáveis e seus tipos, da identificação dos grupos e suas relações de independência ou de pareamento. Vimos como avaliar a normalidade e quais são os testes estatísticos mais comumente utilizados em pesquisa biomédica. Bem, pessoal, assim encerramos nosso curso de conceitos básicos em bioestatística. Espero que os conhecimentos e conceitos aqui trabalhados sejam úteis para a realização de sua pesquisa na pós-graduação. Complete as atividades da semana com a leitura dos textos e a realização dos exercícios. E ao final, por favor, complete o formulário de avaliação da disciplina. Isso me ajudará a aperfeiçoá-la para as próximas turmas. Um abraço a todos, muito obrigado.